Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de dezembro de 2021. Um fantasma pode fazer com que uma pessoa viva adoeça. Os navajos acreditavam que sim, partiu. Os nativos americanos acreditavam que a doença dos fantasmas fazia com que pessoas que já morreram pudessem fazer com que os vivos ficassem doentes. Esta crença era mais comum entre o povo navajo no passado. Hoje em dia, os navajos ainda habitam na América do Norte, abrangendo o território de 3 estados americanos: Arizona, Utah e Novo México. A extensão de terras da nação navajo é uma pequena parte do território que, outrora, foi dos índios. De acordo com os navajos, a doença dos fantasmas era causada por um espírito dos mortos que se liga a uma pessoa viva. Essa ligação causaria problemas à pessoa viva, pois o fantasma drenava toda a sua energia. A doença teria como principais sintomas fraqueza, perda de apetite, tonturas, náuseas, desmaios, ansiedade, depressão ou insônias. Este povo acreditava que a doença dos fantasmas poderia até resultar em morte, já que a alma da pessoa afetada pode ser carregada pelo fantasma para o reino dos mortos. Uma das razões pela qual o povo acreditava que a doença dos fantasmas ocorria devia-se aos rituais fúnebres. Segundo os navajos, quando estes não eram conduzidos da maneira certa, ou pela pessoa certa, isso poderia fazer com que o falecido ficasse preso no reino da terra para torturar aqueles que ficaram vivos. Caso esta fosse considerado a causa da doença dos fantasmas, um líder espiritual da tribo deveria conduzir uma cerimônia tradicional para ajudar o espírito a entrar na vida após a morte. Os navajos também acreditavam que a doença dos fantasmas é causada por uma pessoa que comunica com os mortos ou devido ao facto de uma pessoa viva pensar muito naquela que já faleceu. O anciente Origins conta que uma mulher navajo relatou ter pesadelos com o pai após este morrer com um problema no apêndice. A mãe da mulher sentiu que a filha estava de alguma forma ligada com a morte do marido, e que, por isso, foi atormentada pela influência maligna de seu espírito. Vários anos depois, a mulher teve um filho e, após o parto, foi acometida pela doença dos fantasmas. Alguns dos sintomas vivenciados pela mulher incluíram irritabilidade, diminuição do interesse nas atividades diárias e incapacidade de se relacionar com o marido. A doença da mulher foi resolvida com uma cerimônia navajo tradicional que foi conduzida de modo a tratar os pesadelos. Os navajos não são os únicos. As tribos apaches, que habitam no sudoeste dos Estados Unidos, também demonstram medo da doença dos fantasmas. Para evitar incidentes, os indígenas tinham como hábito enterrar os mortos rapidamente após a sua morte, em seguida, queimar todas as casas e pertences do falecido. Depois de realizar o ritual de purificação, os membros da família do falecido deveriam mudar-se para uma nova casa e eram desencorajados a mencionar o nome do indivíduo. Além dos nativos americanos, outras culturas também acreditavam que várias doenças podem ser causadas por fantasmas. Na China antiga, por exemplo, as doenças eram muitas vezes atribuídas à influência de fantasmas. Essa ideia ainda pode ser tida na prática da medicina tradicional chinesa hoje em dia, embora com algumas diferenças. Atualmente, para os chineses,
As doenças ainda podem ser atribuídas à influência de fantasmas se forem muito sérias, incomuns ou não puderem ser tratadas pela medicina ocidental. Os chineses acreditam que a principal razão para os fantasmas regressarem ao mundo dos vivos é por não terem recebido um funeral adequado. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda o tema questionando 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Segue perguntando Allan Kardec 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles? 465 A isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. 465 B Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. 466 Porque permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Quando tens a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se pés inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. 467 Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que o solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Balneário Gaivota, 30 de dezembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.